Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior, mais uma vez aqui no Roda e Avisa, esse podcast que eu criei há 23 anos, em 2013, que nunca parou. Eu tenho uma história talvez um pouco pessoal, mas é bastante afetiva para compartilhar com vocês. O papai faleceu recentemente, em dezembro, mas até hoje, quando eu abro o jornal Estadão, que ele também lia, eu até hoje tenho aquele impulso, aquela tentação de correr direto para o horóscopo. Não para ler o meu horóscopo, porque mas para ler o horóscopo dele, porque eu sabia que ele tinha uma absoluta fixação pelo horóscopo do Quiroga ali no Estadão, e o que quer que tivesse escrito ali, seja lá como aquilo tenha sido escrito também, aquilo podia influenciar de uma maneira bastante incontrolável o resto do dia. Então eu me acostumei a todo santo dia dar uma olhada lá. E ele falou, não, agora leia o seu. Eu falei, o meu, obrigado, mas não. Mas isso é curioso porque é uma questão familiar também. A mãe dele, a minha saudosa vovó Helena, ela também tinha um hábito muito peculiar. Vamos imaginar que tocasse o telefone na casa dela, naquela época o telefone fixo, e fosse engano. Olha, por favor, fulano, não é aqui. Ah, desculpe, não, qual é o seu signo? E seguiam-se, obviamente, 20 minutos de conversação, provavelmente deliciosa. A vovó era fascinada por horóscopos, mas por que eu estou contando isso aqui? Aliás, não vou contar o meu signo, não, por favor, não me perguntem. Então vale a pena, vamos contar essa história assim. Curiosamente, na juventude, na adolescência, eu também acho que entrei nessa atmosfera de astrologia e comecei ali a acompanhar mapas astrais, até, sei lá, avaliar relações em função da astrologia, até que 30, 40 anos depois, já não acreditando tanto assim, eu descobri pela minha outra avó que eu não era do ascendente que eu sempre acreditei e pelo qual eu sempre, durante um bom tempo, eu pautei a minha autoimagem. Porque falou, não, imagina, o que está escrito na sua certidão, que você nasceu às X horas? Não, imagina, eu estava lá, e a vovó estava lúcida ainda. Você nasceu num horário completamente diferente. Portanto, a vida inteira eu me identifiquei com uma coisa completamente fantasiosa porque a data estava errada. Eu não quero aqui argumentar se o resto da astrologia é verdadeiro ou não, mas é que isso não é só uma questão de anedotas, não é só uma questão, sei lá, pessoal. Eu estou pensando aqui num amigo muito querido que no momento da sua demissão, ele era um pouco mais velho do que eu, e a profissional de RH falou, mas sabe o que é? Você é touro com ascendente em virgem. Na verdade, eu não sei se era essa combinação, e eu não sei se essa é especialmente letal, não sei, mas era alguma coisa parecida. Mas a questão é, não é isso que você quer ouvir num processo demissional, porque você não tem controle sobre a hora que você nasceu, Você não tem a menor ideia do que realmente isso pode passar, o que isso quer dizer na cabeça de alguém que se considera especialista. Então isso, talvez ele tenha incluído isso naquele processo trabalhista no qual ele me chamou para testemunha e eu prontamente aceitei o convite, mas na hora H acho que ele acabou fazendo um acordo e ficou tudo por isso mesmo. Mas fica a questão, E se você for demitido, ou você deixar de ser contratado, porque o seu ascendente e o seu signo querem dizer alguma coisa. E eu faço uma pergunta, quantas pessoas que você conhece com o mesmo signo que o seu? Elas são iguais a você? Eu conheço inúmeras pessoas, bastante próximas, inclusive, que têm o mesmo signo, nasceram em dias próximos, mas é lógico que alguém vai dizer que vai precisar levar em conta o ascendente, seja o que for, mas, cara, não tem nada a ver. Você precisa fazer um exercício realmente colossal para tentar achar algum ponto comum entre as personalidades potenciais e eventuais defeitos dessas pessoas. E é muito interessante, antes que alguém me acuse aqui, você é um ateu, materialista, ou seja o que for, você não tem sensibilidade para a espiritualidade ou para o esotérico. Carl Jung, que provavelmente consta aí nas prateleiras de todo mundo que tem um pouco de afinidade pelo esotérico, sei lá, pelo quê, não tenho certeza. Mas Carl Jung tem um livro que eu li, aliás, a partir desse momento, inclusive, minha relação com a astrologia passa a ser bastante diferente, em que ele resolve, ele mesmo, Carl Jung, fazer um experimento
com casais. Vamos ver se a astrologia é capaz de prever a compatibilidade entre casais reais, casais existentes. E ele faz lá um levantamento, uma pesquisa, né, quantitativa, né, qualitativa, seja o que for, com casais reais. E aí primeiro ele, de alguma maneira, traça um mapa astrológico de compatibilidade, e aí ele vai ver se esses casais são felizes ou não. E adivinha o que acontece? Nada, nenhuma correlação. O próprio Carl Jung falou, pensando bem, talvez esse não seja um bom parâmetro. Mas a questão aqui, meus caros, é voltar de novo para o processo, digamos assim, de gerenciamento de recursos humanos ou de capital humano, como você quiser chamar. Eu já passei por uma experiência bastante peculiar, trabalhava numa empresa relativamente grande, em que num evento corporativo nós fizemos ali uma oficina para descobrir, não o nosso signo, porque isso parece ser fácil, é só olhar no documento, mas onde que a gente se encaixa numa coisa chamada eneagrama. Eu não vou falar a respeito, eu prefiro que você pergunte para o seu chat GPT, para o Claude, para o Gemini, para o Perplexity, da onde vem o eneagrama? Não é nada milenar, ok? 100 anos, quando muito. Pois bem, então o eneagrama, ele tenta classificar toda a diversidade humana, toda a riqueza da experiência humana em 9 tipos. 9, eram 12, caiu para 9, um desconto de 25%, tá certa a conta? Então são 9 tipos, ok, né? Se já era estranho que de repente você consegue sintetizar toda a diversidade humana em 12, agora em 9, será que a gente está perdendo alguma coisa? E aí você faz ali, sei lá, uma série de testes para determinar qual é o seu perfil. E eu, junto com colegas, 4, 5 colegas que absolutamente não tinham a menor correlação de personalidade, jeito, história comigo, nós 4 ou 5 fomos classificados com um dos perfis que é chamado perfil hedonista. Hedonista, para quem não lembra, sobretudo quando a gente está pensando nos gregos, é quem está focado nos prazeres da vida, quem está tentando maximizar as alegrias, não é? É lógico que essa é a acepção um pouco mais positiva, né? Uma acepção negativa seria achar que você é um depravado, ou você é um preguiçoso, ou você faz corpo mole. Eu olhei para os meus outros hedonistas e eu falei, cara, desculpa, isso, a gente não tem nada a ver um com o outro, os perfis de trabalho eram completamente diferentes. Eu não gostei muito, mas eu não preciso dizer que pouquíssimo tempo depois o meu superior chegou para mim e falou, olha, eu ia te passar um projeto, mas pensando bem, como você é um hedonista, não é nem me acusar de ser de um signo ou de outro, é de acusar de ser uma coisa ainda mais fantasiosa. E eu não preciso dizer que pouco tempo depois eu fui demitido, ninguém, felizmente na demissão foi um corte, ninguém usou nenhuma justificativa dessas, que poderia dar um belíssimo processo. Mas a questão é que, passando dessas anedotas, a coisa está se complicando um pouco mais, né? Eu já conheci uma startup que jurava de pé junto que ela tinha um algoritmo fabuloso para conseguir escolher os melhores candidatos, até o CEO confessar que ele ainda não tinha algoritmo nenhum, era tudo feito no dedo, não é? Não tinha algoritmo, ele selecionava de orelhada, mas se tivesse um algoritmo talvez fosse pior, porque de repente o algoritmo você dá todos os currículos que já foram aprovados com sucesso e aí bota um machine learning lá e de repente ele vai o quê? Reproduzir o que já foi feito. E aí ele pode de uma hora para outra começar a discriminar um CEP ou discriminar uma idade, o que no meu caso me afeta mais do que meu horóscopo. Não é? Ou discriminar por, sei lá, onde você viveu ou não viveu, não é? Então, um algoritmo já era alguma coisa assustadora e provavelmente todas as aplicações que eu fiz no LinkedIn hoje estão infelizmente passando por um algoritmo que é uma caixa preta. Mas nenhuma caixa é mais preta do que uma inteligência artificial, porque um algoritmo você ainda pode ver lá, né, o que ele está fazendo. Mas AI pode ser completamente opaca, ela pode nem conseguir te explicar por que ela rejeitou você em função de fulano, de beltrano. E veja, isso tende, muito provavelmente, a reforçar injustiças, isso tende a perpetuar desigualdades, isso provavelmente deve fechar oportunidades para quem é diferente.
E vale lembrar aqui que se a natureza, a vida nesse planeta chegou até aqui, é justamente porque as inúmeras diferenças, cada uma representa novas possibilidades. Na hora que a gente achata essas diferenças, infelizmente as empresas vão entrar num processo de seleção natural ao contrário, em que elas não sobreviverão ao teste do tempo, né? Ok, parte da natureza humana não tem que fazer respeito, porque eu sei que a gente, num piscar de olhos, a gente vê alguém que não conhece, que nunca tinha visto antes, e instantaneamente vai atribuir algum tipo de preconceito ou de estereótipo. Pode ser a cor da pele, pode ser a cor do cabelo, pode ser o anel no dedo, pode ser a roupa que você está vestindo ou deixou de vestir, a gravata pode estar torta, né? Quem mandou você ir com um casaco vermelho? Não sei, de alguma maneira você pode ser pré-julgado. De alguma maneira, uma coisa completamente fora do seu controle pode determinar o seu destino. Você, em alguns lugares, você pode ser preso, queimado, sei lá o quê, né? Pode ser extraditado por causa de um sotaque. Então, quando a gente ainda está falando de natureza humana, isso é praticamente inevitável. Você faz isso sem querer, eu também faço isso sem querer, né? Por mais que eu tente muitas vezes, inclusive, sei lá, não querer chamar a atenção, em várias vezes, mais de uma ocasião, eu achei que eu tinha ali me ambientado, que eu estava mais ou menos integrado, e de repente chega uma colega e fala, nossa, você que é diferentão? Eu falei, diferentão como? Me explica no que eu sou diferentão, né? Caríssimas, caríssimos e caríssimes, o interfone acabou de tocar, é um bom sinal de que eu acho que eu estou falando demais. Muito obrigado pela atenção de vocês e pensemos várias vezes, pensemos em inúmeras ocasiões, se a impressão que nem é que a gente imaginou estar projetando é a impressão que está sendo, de alguma maneira, fantasiada do outro lado e com base em quê? Se for pelo horóscopo, se for pelo enneagrama, se for para algum algoritmo completamente distorcido, se for para uma AI que é completamente impenetrável, eu sei que a situação fica cada vez mais, digamos, obscura, né? Eu acho que cada vez mais a relação que a gente tem que ter com essas coisas é praticamente mágica, mística, acenda uma vela. Quem sabe ajuda. René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa. Um grande abraço e até o próximo episódio.